Então, vamos dar início à reunião. Eu sou Paulo Isso. Fernandes, associado representativo desse clube, categoria Pesquisa Agropecuária, Rotary Clube Brasília Centenário, diretor de protocolo. Bem-vindo a todos. Eu gostaria de falar sobre o currículo do João Vitor Biasotto Fabrício. João Vitor Biasotto Fabrício é associado fundador do Interact Clube de Curitibanos, fraternidade do Distrito 4740, que abrange Serra Catarinense, Alto Vale do Rio do Peixe e Oeste Catarinense. Possui formação livre em Liturgia e Sustentabilidade pela Escola Superior de Teologia de São Leopoldo, em Artes Visuais pelo Instituto Federal do Rio Grande do Sul, em Administração Pública pela Escola Nacional de Administração Pública e Extensão em Justiça e Proteção Infantil pela Harvard University. Em Rotary, já foi presidente do Interact Clube de Curitibanos, Fraternidade, foi semifinalista do Concurso Nacional de Oratória do Ano Rotário 2022-2023, presidente das comissões distritais de oratória, projetos e Fundação Rotária do Interact Distrito 4740. Em 2024-2025, foi representante distrital de Interact do Distrito 4740 de Rotary Internacional, membro da Comissão Distrital de Imagem Pública do Rotary Distrito 4740 e membro da Comissão Nacional de Fundação Rotária Interact Brasil. Em 2025 e 2026 está como presidente da Interact Brasil. Bem-vindo, João. Você tem a palavra. Então, muito obrigado. Fico muito feliz de estar hoje com vocês aqui numa segunda-feira. Enfim, em companhia dos companheiros do Rotary Clube Brasília Centenário. Como o companheiro Paulo já falou, então sou o João. Fui associado, fundador do meu clube, Interact Clube de Curitibanos Fraternidade, mas atualmente estou no Interact Clube de Fraiburgo, que é a cidade vizinha, aqui ao lado. Então, estou esse ano como presidente da Interact Brasil. Para contextualizar a todos vocês, a Interact Brasil é a nossa organização nacional de Interact no país, uma organização que auxilia clubes e distritos na administração do programa Interact e também na manutenção do mesmo a nível de país. O Interact é um programa de juventude muito importante para a Rotary. Creio eu que dos 3 programas de juventude atualmente seja o mais importante até mesmo para outras áreas de Rotary, não somente DQA, mas também Fundação Rotária, entre outros. E o Interact é essencial para que a gente possa continuar elaborando o futuro de Rotary, não só o futuro, mas também o presente. O Interact ele tem uma grande capilaridade dentro da família Rotária e a gente pode... Boa noite, o microfone está aberto. Desculpa interromper, mas tem alguém aí com o fone aberto, televisão, desligar que está atrapalhando a palavra. Tranquilo. Então, continuando, o Interact ele tem uma grande capilaridade dentro da família Rotária. Muitos até olham para nós, nossa, mas um povo tão novo, já tão experiente, ou enfim, fazendo tanta coisa. O Interact tem a mesma administração de um distrito de Rotary, e tanto que a gente tem os representantes distritais, que seria equivalente aos governadores de distrito. O Interact tem toda uma administração própria. A gente tende a ver que o pessoal não conhece tanto, até o próprio Rotaract. Interact e Rotaract são irmãos de serviço, a gente é a parte mais jovem do Rotary, inclusive estou vendo o Abraão, do Distrito 4500. Boa noite, companheiro. A gente consegue perceber o quanto a juventude trabalha dentro de Rotary e o quanto a juventude é importante para o desenvolvimento de Rotary. Antes de continuar, eu queria até perguntar para vocês o que vocês conhecem tanto de Interact, Juventude em Rotary, o que vocês já tiveram contato, enfim. Bom, a gente eu sou a Cacá, do Rotary Clube Satélite de Brasília, Azul e Verde. Nós temos muito contato com o Rotaract aqui, porque, por exemplo, a Laura Soares, que está aqui, foi a RDRI do ano passado. Beijinho, Laura. A gente aprendeu muito, né, com o Rotaract. E na parte assim, de juventude, muito intercâmbio, muito Raila, que a gente faz todo ano. Mas o Interact mesmo é só o curso que tem lá na Central de Aprendizagem.
Então, Ô, João Vitor, ô, João, oi. desculpa, eu sou José Boa Sorte Farias, governador do distrito 4.391. Eu tive a oportunidade e a felicidade, né, de fundar 5 Interact Clube aqui no meu distrito. 5, né? Inclusive meus filhos todos passaram pelo Interact, então eu tenho uma convivência muito próxima assim, do Interact, sou fã do Interact, porque eu entendo que é uma maneira de nós mantermos a nossa organização sempre ativa e viva e renovada, preparando vocês do Interact, depois do Rotaract, né, para assumir essa organização tão importante para a comunidade mundial. Parabéns, viu? E vou acompanhar a sua palestra. Vamos lá. Muito obrigado. O companheiro foi governador 2001, 2002, se não me falha a memória, né? A humanidade é a nossa missão, eu lembro. Humanidade é a nossa missão. Aproveitando esse gancho, enfim, é importante a gente lembrar de que a família Rotary, ela necessita ter uma continuidade e muito se dá dentro do próprio Interact. O Interact é o caminho base para que a gente possa ter continuidade para o Rotaract e futuramente para o Rotary, né? O meu caso é um pouco estranho, porque eu depois do Interact vou ir direto para o Rotary por um motivo muito complicado, que é a sede do Rotary é mais perto da minha casa, né? O lugar que o Rotary faz reunião é bem mais perto da minha casa do que o lugar onde o Rotaract faz reunião. Enfim, já estou acostumado com o jeito de Rotary, fui criado basicamente enfim, estou dentro da atmosfera do Rotary Clube de Curitibanos há praticamente 6 anos, então já estou acostumado com o jeito. Mas é importante que a gente trabalhe o Interact para que haja transformação da própria juventude na comunidade. Eu me lembro da primeira vez que fui a Brasília, enfim, da cidade, a gente sempre vê o contexto do local e a gente sabe que mesmo Brasília sendo uma capital, né, capital federal do nosso país, ainda existem questões de desigualdade, questões onde o próprio Rotary pode entrar e mostrar um pouco mais de esperança para o mundo. Então é importante que o Interact esteja dentro disso. O Yuri, que está aqui conosco, o Yuri, é o atual representante distrital do Interact, do Distrito 4.530. E com certeza, para fundar o Interact, a gente precisa de muito apoio de uma representação distrital. Então, para explicar mais ou menos para vocês como funciona a fundação de um Interact Club. Primeiro, se necessita ter um grupo de jovens que tenham interesse em fazer parte do Interact e, claro, mudou muito nos últimos tempos de como que faz a fundação do Interact Club e a própria segmentação. Isso varia de distrito para distrito. Eu vou falar um pouco de como funciona aqui no meu distrito, na maior parte dos distritos da região sul. Primeiramente tem que ter esse grupo, e esse grupo vai ser apadrinhado por um Rotary Club ou um Rotaract Club padrinho. Dá de fazer das duas formas, né? Pega um Rotary padrinho, um Rotaract copadrinho, ou um Rotaract padrinho e um Rotary copadrinho. A partir disso, é comunicada então a representação distrital do Interact, a intenção de se fundar um clube, e a representação distrital vai auxiliar nesse processo de fundação, de encaminhamento de papeladas, de preenchimento de formulários para o Rotary International. Para fundar o Interact não tem nenhum custo internacional, e o Interact não tem a per capita internacional como o Rotaract e o Rotary tem. O máximo que teria seria a per capita distrital, que tem distritos que não tem, que é um valor que os clubes pagam para a representação distrital para auxiliar nos trabalhos do representante distrital. Por que é importante manter uma representação distrital? Até aproveitar para comentar isso. Sem uma representação distrital fica muito difícil o contato dos clubes com o restante do distrito e com o restante do próprio país. Os representantes distritais têm a função de representar o distrito a nível nacional e ser a ponte de contato entre os clubes daquela região com a sede nacional. Então, por exemplo, eu fui RDI, né, representante distrital de Interact na última gestão do meu distrito. A minha função era de representar os clubes da Serra, Alto Vale do Rio do Peixe e Oeste Catarinense durante aquele ano perante a Interact Brasil e perante os outros órgãos de Rotary. Então, dada essa comunicação à representação distrital, pode-se começar então o processo de elaboração do formulário de organização. Tem tudo isso dentro do Drive Nacional da Interact Brasil, posteriormente a gente pode até encaminhar para vocês isso. E lá tem os formulários prontos. Esse formulário ele vai ter o nome do clube, e-mail, endereço, datas de reunião, tudo mais, e tem que ser elencado um conselheiro rotariano. Por que isso é importante? Como o Interact trabalha com uma faixa etária de 12 a 18 anos,
são jovens que ainda não têm como responder legalmente pelos seus atos e a gente não tem como, enfim, deixar com uma margem aberta para isso. Então, o que acontece? A gente opta por ter um conselheiro rotariano que vai acompanhar os trabalhos do clube. E detalhe, não precisa ser só um conselheiro, pode ser mais de um, mas a gente precisa informar ao menos um para o Rotary Internacional. Caso não seja informado, o clube é fechado, né? Depois, se não informar no período de 2 anos, o clube vai ser desativado. Então tem que informar, tem lá no My Rotary como faz enfim, como informa. A gente também tem material da Interact Brasil de como que faz essa devolutiva para o RI. E esse conselheiro vai ser um rotariano ou uma rotariana responsável por auxiliar os interactianos. Esse rotariano não vai fazer o trabalho do Interact, vai simplesmente acompanhar. Porque o principal objetivo do Interact é construir cidadania nos jovens, é fazer com que o jovem tenha essa consciência, esse trabalho realmente voluntário que possa auxiliar a comunidade local. Então, o interactiano, ele vai ser auxiliado pelo rotariano. O rotariano não vai fazer nada diretamente pelo interactiano. Depois de toda essa parte da segmentação, tem a burocracia, que é escrever regimento, estatuto prescrito, a gente já sabe disso. E isso tem também os modelos no Drive Nacional da Interact Brasil. Para explicar para vocês o que é essa tal Interact Brasil, essa sigla MDIO é uma sigla no inglês que significa Multi-District Information Organization, Organização Multidistrital de Informações do Interact no Brasil. A gente existe desde 1999 e é uma instituição a nível nacional que auxilia no trabalho dos clubes de Interact. Principalmente a gente auxilia com que o Interact seja, vamos dizer, expandido, seja conhecido por todas as regiões do nosso país. Então, por isso que a gente faz treinamentos, a gente prepara materiais justamente para auxiliar com que o Interact se desenvolva tanto no âmbito nacional, local, regional, distrital, enfim. Depois da burocracia, a gente pode, enfim, começar com as reuniões de Interact e tudo mais. Lembrando que antes mesmo de fazer o processo burocrático, já pode ter reuniões, já pode começar a ter essa conversa com os clubes. A gente com certeza pode fazer isso. E é importante que vocês peguem já um grupo de jovens que esteja interessado e já vão olhando, percebendo, esse companheiro, né? Esse jovem tem talento para tal área, pode ser, por exemplo, um bom tesoureiro, um bom diretor de protocolo, às vezes é um companheiro criativo, pode ser um ótimo diretor de imagem pública, um diretor de projetos. Então já ir pensando nisso e pensar de que forma que vocês vão querer que o Interact desempenhe. Existem 2 modalidades atualmente, que é o Interact Clube Escola e o Interact Clube Comunidade. O Interact Clube Escola ele é um pouco mais restritivo na modalidade dele, porque ele só aceita interactianos daquela escola específica, ou seja, jovens de outros colégios não podem fazer parte daquele clube, então tem que ser só daquela escola. E o Interact ele tem que ser fundado com base, vamos dizer assim, com o prumo daquela escola. Então ele vai seguir as regras daquela escola. Aqui na minha cidade nós tínhamos um Interact que era de um colégio católico da região, né, o Colégio Maria Imaculada, e o Interact seguia as regras daquela escola. Então, na minha visão, por exemplo, o Interact Comunidade é muito mais benéfico para a própria administração, porque o Interact Escola ele acaba ficando mais restrito e é até difícil integrar esse Interact Escola na comunidade, enfim. Tem Interact Escolas que dão muito certo. A gente viu os colégios militares agora que tem Interact Escola, que deu muito certo. Aqui no Sul a gente tem um no distrito vizinho do meu, né, que também é meu distrito, vamos dizer, minha segunda casa. Eu brinco que eu sou uma mistura, eu sou gaúcho e catarinense ao mesmo tempo, né? Nascido no Rio Grande do Sul e vivo em Santa Catarina, né? Tanto que o chimarrão a gente não abandona nunca. Lá no 4.700 a gente tem o Interact Clube de Passo Fundo, Planalto Médio Tiradentes, que é um clube do Colégio Militar Tiradentes, e é um clube que dá muito certo, porque ele consegue colocar os alunos daquele colégio para fazer um serviço voluntário para a comunidade. Então, eu sempre digo que para clubes novos, enfim, para cidades onde não tem Interact ainda, ou que se quer trabalhar em Interact, o Interact Comunidade seja o melhor a se fazer. Porque é um Interact que ele é mais amplo, pessoas de outras escolas, de outras regiões de Brasília podem fazer parte também. E claro, o Interact ele é um
programa que vai auxiliar muito no desenvolvimento dos jovens. Eu digo isso porque acompanhando o Interact, desde quando eu acompanho, a gente percebe o quanto o jovem sai transformado pelo programa. O Interact, ele não apenas auxilia no desenvolvimento de oratória e de liderança, mas também no desenvolvimento do tato humano. A gente percebe que uma pessoa que passou pelo Interact, ela tem um olhar mais humanizado para a própria comunidade. Então isso é muito importante. A gente sabe que o Interact tem essa grande importância e que é muito benéfico que um Rotary tenha um Interact ativo, enfim, um Rotary possa ter essa força jovem conjuntamente. Eu dou o exemplo de Sananduva, no Rio Grande do Sul, que é uma cidade aqui próxima da minha, que lá tem Interact, Rotaract, Rotary Kids, Rotary, tem toda a família rotária, tem Casa da Amizade também lá, então tem toda a família rotária conjunta. E quando eles decidem fazer um projeto, é todo mundo junto no projeto e todo mundo ajuda, todo mundo faz. E assim, isso é um impacto muito bonito. Aqui na minha própria cidade, a gente tem Rotary, Rotaract e Interact. E quando os três se juntam, não tem que parar. Os três clubes trabalhando conjuntamente, são os três clubes fazendo com que a coisa aconteça. Então é muito importante que isso seja colocado em consideração ao se fundar o Interact. Pensar que o Interact não é apenas um programa, é uma grande família, um grande professor que vai auxiliar não só os jovens que participam, mas também a comunidade englobada por esse clube. O Yuri, que está aqui, ele é representante distrital do Interact, ele preparou uma mensagenzinha, eu vou deixar ele falar também para vocês. Então, como eu já disse, representante distrital do Interact é como se fosse o governador do Interact do distrito. Yuri, pode falar. Boa noite a todos, meu nome é Yuri, sou RDI agora do Distrito 4530 e bem o que eu vim passar para vocês é sobre o nosso Interact, né? Que, ao meu ver, ainda não é muito visto no nosso distrito, pois até ano passado só tínhamos 2 em ativo e agora só temos 1, que é o da minha cidade, que ainda assim é muito complicado, porque o nosso foi fundado em uma escola militar. Porém, como foi o primeiro, na minha cidade, por exemplo, tem duas escolas militares. Uma é de ensino fundamental e outra é de ensino médio. Aí, como são 2 unidades diferentes, ao decorrer que você vai passando de ano, você tem que mudar para outra unidade. A gente já passou dessa unidade de onde foi fundado o primeiro Interact. Mas quando foi fundado na escola do ensino fundamental, foi maravilhoso. A gente conseguia desenvolver projetos tanto na escola quanto fora da escola. A gente chegou a fazer uma homenagem do Outubro Rosa para as mulheres. A gente conseguiu instalar uma faixa assim na nossa quadra. Ela é muito alta. A gente conseguiu instalar uma faixa bem grande na nossa quadra e conseguiu passar uma mensagem. Teve o dia da inclusão das pessoas com deficiência física na escola, a gente conseguiu preparar uma homenagem também muito legal. Teve o dia que a gente saiu também nas ruas e conseguiu fazer bastante coisa. A gente já faz piquenique em reuniões, que também é uma forma de distrair mais as nossas reuniões, mas eu vejo que a gente ainda precisa expandir muito o Interact aqui na nossa cidade e no distrito também. Então, eu acho que é muito importante a gente ter a nossa parceria para que a gente possa conseguir ter esse ampliamento do Interact. Porque não é todo mundo que consegue. Realmente a gente precisa ter um amparo maior, porque a gente ainda não é de maior. A gente precisa do nosso conselheiro, a gente precisa do Rotary que vai se afiliar a nós. Então, acho que é um trabalho em conjunto para que tudo possa decorrer bem. Então, acho que se a gente começar realmente a pôr a cabeça para esquentar mais um pouco e conseguir fundar, vai ser uma maravilha. Eu tava falando até com a senhora Laura pra gente conseguir. Eu tô falando senhora porque é costume de falar já do colégio, mas não leve a mal não, viu? Então, a gente tava pensando em criar um grupo pra gente começar a tentar montar uns grupos já grandes pra gente conseguir posteriormente montar um Interact. A gente já criar uma comunidade pra já ver a interação do distrito e posteriormente formar clubes separados em cada cidade. Então, eu acho essa ideia incrível, a gente pode sim estar quebrando a cabeça para levar à frente. E também a questão do nosso, pelo menos do meu distrito aqui do nosso Interact, a gente teve uma complicação muito grande para ir na nossa conferência digital. Eu não consegui ir, mas graças a Deus meus companheiros conseguiram ir. Foi maravilhoso, eu vi os vídeos, a Laura foi muito especial com os meninos, eu vi relatos incríveis com ela. Eles amaram fazer um tour com ela. Então, eu acho que é muito incrível, realmente é uma magia de estar no Interact, é muito lindo poder estar com seus colegas, companheiros. Tá fazendo bem, porque hoje em dia você vê uma sociedade tão, assim, fazendo coisas tão sem fins, né? E hoje você tá vendo
um monte de jovens se juntando para fazer algo diferente, fazer o bem. Então eu acho muito importante a gente ter esse apoio, ter essa rede de apoio do Rotary e tantos outros projetos incríveis que são criados, como a Poliomielite, como tantos outros. Aqui na nossa cidade tem um Rotary que leva água para as pessoas que não têm condições de ter água, eles colocam como é que chama? Em bebedouros de barro e entregam nas comunidades mais carentes da nossa cidade. Então é incrível isso, eu fico assim, vendo às vezes os projetos tão incríveis que a gente é capaz de fazer, tipo, às vezes a gente não pode ter muito, né, mas juntando um pouco de cada um, faz um lançamento de uma rifa, a gente consegue realmente fazer a diferença na vida daqueles que poucos têm, né? Então realmente é muito incrível essa magia assim, da gente poder transformar a vida das pessoas com uma força de vontade. Porque a gente tem que bater a cabeça todo dia para criar projeto, tem que estar todo dia ali inserido para poder realmente manter as reuniões ativas, tem que ter o DQA para poder estar mantendo o pessoal ativo e trazendo novos associados. Então, a gente realmente precisa trabalhar muito em conjunto, porque a gente é realmente uma engrenagem. Sem a gente já falha tudo, cai tudo. Então é essa a minha mensagem que eu quero passar para vocês, é que a gente possa nos unir mais ainda, criar elos mais fortes, ampliar o nosso Interact, que eu acho que é de suma importância, pois eu acho que ele é a base. Sem o Interact, a gente não consegue o nosso sucessor, quem vai nos substituir na cadeira um dia, pois sempre vai ser um Interactiano que um dia vai ser um rotariano e posteriormente um governador, quem sabe um presidente aí do MDO ou do Rotary International, né? Então é isso a minha mensagem que eu tenho para passar para vocês. Então, obrigado, Yuri. Sempre o Yuri com colocações ótimas. É importante... João Cardoso, João Vitor, com a permissão do presidente, eu queria fazer uma intervenção, porque eu vou me retirar antes da reunião, para terminar, porque eu tenho outro compromisso. Eu queria parabenizar você e o Yuri pelo trabalho. E lembrar você que o Interact funciona tão quanto o Rotaract, tem a diretoria, o presidente, o secretário, o tesoureiro, não é isso? E todas as reuniões do Interact, elas são acompanhadas por um rotariano, que é o conselheiro que você citou aí. A presença dele tem que ser uma coisa efetiva, não é? Do rotariano, aí para acompanhar. Mesmo que ele não dê nenhuma opinião, mas ele está acompanhando e observando, não é isso? Eu queria lembrar você também, pelo menos aqui no nosso distrito, a gente precisa conscientizar mais o jovem, que às vezes eu apresento 2, 3 jovens para o Rotaract ou para o Interact, mas há uma demora muito grande, uma lentidão terrível de manter o contato com aquele jovem, às vezes já dispersou, que nem consegue mais. Então eu fico insistindo, porque eu gosto muito de trabalhar com a juventude, já fiz RILA, entendeu? Coordenei o RILA aqui na minha cidade. Então eu gosto muito porque eu entendo que realmente é uma necessidade que nós temos de investir no jovem, porque vocês são futuro, não, vocês já são o futuro e o presente da nossa organização. Presidente Milton, se você permite, eu vou me retirar, parabenizando pela reunião, agradecendo a todos e pedindo desculpas por isso, porque eu tenho outro compromisso, uma outra reunião também. E parabéns, viu? À vontade, senhor José Boa Sorte Farias. Muito obrigado pela sua participação e tá tranquilo, fica tranquilo, pode ir para outra reunião sua, tá bom? Parabéns, obrigado. Muito obrigado. Boa noite, gente. Boa noite, sucesso. Boa noite. Então, pessoal, continuando, vale ressaltar para vocês que a missão de Interact aqui no distrito de vocês é um pouco recente, agora, vamos dizer, de reconstrução de representação distrital. Eu me recordo no final do ano passado, né, do ano rotário passado, quando eu fui adicionado num grupo chamado Missão 4530. Eu achei estranho, e daí a Júlia Sbaraini, que era presidente da Interact Brasil no último ano, ela me contatou e falou, olha, Ju, o Distrito 4530 tem o objetivo, né, quer retornar a ter representação distrital, e estamos aí na missão conjunta de capacitar um novo representante distrital. Foi aí que o Yuri surgiu como RDI, e estamos aí na luta de, estabilizar o distrito, trazer novos clubes. Algo que eu sempre digo que é importante a gente saber do Interact, que o Interact é feito de ciclos, então não dá de a gente esperar que o Interact sempre vai ser igual, porque a juventude também nunca é igual, a gente tem um ciclo de transformações muito grande. Então, por exemplo, quando eu comecei no Interact, na família Rotária em geral, o Interact era um modo, entrou a pandemia, mudou um pouco, saímos da pandemia, mudou completamente.
E a gente percebe, esse ano até foi uma observação que eu e meu conselho diretor a gente fez. Esse ano, Rotário de 2025-26, é o primeiro ano que a gente está pegando uma turma de interactianos que não entrou no Interact na pandemia, ou não fez parte do Interact na pandemia. Então é uma nova onda de jovens muito mais novos do que nós, né? Uma nova onda de jovens que está aí entendendo o que é Interact, está começando a aprender o que é Rotary, e que também vai de nós auxiliar nessa capacitação e principalmente auxiliar para que eles se sintam em casa. Algo que eu sempre digo também aos Rotarys é que o Rotary tem essa função de fazer com que o interactiano se sinta em casa, mostrar que o Rotary também é um lugar para o interactiano estar. Nos últimos tempos a gente percebeu a falta de adesão dos interactianos em relação à família Rotary em geral. A gente tem o Censo Nacional todo ano, que é a métrica que a gente utiliza para ver como está indo o desempenho do Interact no Brasil. E a gente percebeu que muitos interactianos não têm mais tanto interesse de continuar em Rotary ou no Rotaract, porque não se sentem bem-vindos nesses espaços. Então é uma função muito necessária dos rotarianos, rotaractianos, mostrar que o interactiano é bem-vindo e fazer com que ele se sinta parte dessa família. Porque, querendo ou não, o Interact ele é muito diferente do Rotaract, o Rotaract é muito diferente do Rotary, porque o próprio modelo de clube altera. A estrutura administrativa, né, como a gente diz, ela continua a mesma, mas a forma com que esses cargos se relacionam com os associados e a forma com que os associados se associam ao clube, fazem parte daquele clube, é algo completamente distinto para cada ramo da família Rotary. Essa semana eu fui na reunião do meu Rotary Club, né, Rotary Clube de Curitibanos, e, por exemplo, na reunião do Interact a gente estava discutindo, vestibular, né, meu Deus, chegando a hora, eu digo, a gente, até na hora da leitura do currículo, eu tenho formação livre porque eu ainda não posso fazer nenhum ensino superior, mas eu acabei me metendo no mundo da pesquisa um pouco antes, né, minha área de pesquisa é na área das ciências sociais, focado mais na área de teologia e tudo mais. Então a gente está sempre nesse pensamento de será, o que vai ser da minha vida a partir de agora? E daí na reunião do Rotary eu estava conversando com o Antônio, ele estava vendo, meu neto nasceu, sabe? São perspectivas muito diferentes, muito distintas. E o meu Rotary tem uma característica muito bonita de que o meu Rotary acolheu muito bem os jovens, né? O Rotary Clube de Curitibanos está beirando os seus 75 anos, mas a presidente do clube tem 29, sabe? É um Rotary muito jovem, onde o pessoal mais velho, né? A gente tem 2 governadores no nosso clube, em que esses governadores conversam com o pessoal mais novo, dão ideias e tem essa troca geracional muito boa. Nem sempre foi assim, eu sempre digo, a gente aprendeu a se respeitar e a entender a individualidade de cada um. E daí deu certo, funcionou, a gente hoje em dia tem uma relação muito boa. Eu até brinco que a minha trajetória em Rotary é um pouco tortuosa, porque na gestão 19 e 20 foi quando eu tive esse contato com a família Rotary, o meu Interact Clube fechou. Entrou pandemia, a gente sabe o quão difícil é. E teve um rotariano do Rotary Clube de Curitibanos, chamado Arildo, que acabou falando, poxa, João, por que você não começa a vir nas reuniões do Rotary? Eu falei, pois olha, tá bom, né? Não tinha nada para fazer, comecei aí. Chegamos ao ponto de eu virar associado clandestino do Rotary Clube de Curitibanos, né? Não estou registrado no My Rotary, no Clube, mas participo das festivas, pago mensalidade, né? A minha é um pouco mais em conta por não ter per capita internacional e tudo mais. Mas já fui integrado nessa família do Rotary. E quando a gente reativou o Interact, os rotarianos sempre foram parceiros, sempre estiveram ao nosso lado, tanto que a gente fez a CODIC, que é a Conferência Distrital de Interact, aqui na minha cidade, e os rotarianos abraçaram a ideia, tanto que a gente conseguiu uma escola para fazer, os rotarianos já viram questão de alimentação, e imaginar que esses rotarianos largaram a família para passar um final de semana com os jovens do Interact, do Rotary, é muito especial. E isso que a gente sempre diz, o Interact ele exige muito do Rotary que o patrocina, mas essa exigência ela se paga principalmente pela transformação que esse Interact traz para a comunidade, e não só para a própria comunidade, mas para a família rotária da cidade. Ter um Interact ativo é muito importante.
A gente brinca que até pouco tempo atrás o Interact era visto só como gente para carregar mesa em conferência distrital, gente para fazer esse tipo de coisa. Mas a gente percebe hoje em dia o quanto o Interact é importante para a família Rotary. Tem clubes de Interact que arrecadam mais para a Fundação Rotary do que clubes de Rotary. Né? A gente teve o Interact Clube de Itapema, que em uma tacada arrecadou mais de R$5.000 para a Fundação Rotary. Virou inclusive clube cidadão e tudo mais. E às vezes a gente vê aqueles Rotarys ali com quase 80 anos que não doam nem $20 por mês, né? Às vezes por ano para a Fundação Rotary. Então a gente percebe o quão importante é ter o Interact. Às vezes o interactiano tem uma visão de comunidade diferente da do rotariano, que é benéfica para o Rotary. A gente tem vários projetos da Fundação Rotary aqui na minha região, onde o Interact visualizou a problemática, contatou o Rotary e, em conjunto com o Rotary, elaborou um projeto que virou um subsídio global da Fundação Rotary. E eu digo, é importante que, às vezes, tem muito rotariano que olha para o Interact e fala, isso daí é criança, isso daí não sabe de nada, assim. Mas a gente vê, olha o nível de organização da Interact Brasil, por exemplo. Vale lembrar que toda essa organização que a gente tem a nível nacional são jovens de 12 a 18 anos que elaboram. Os guias nacionais são pessoas de 12 a 18 anos que elaboram. O perfil da Interact Brasil é mantido por jovens de 12 a 18 anos. Então isso é importante de ressaltar. São jovens comprometidos e que fazem a roda Rotary andar. Eu dou o meu próprio exemplo, eu tenho apenas 16 anos, eu sei que não parece. Teve uma governadora, eu fui num evento do Distrito 4.700 e uma das governadoras falou, nossa, mas você já tá no Rotaract, né? Daí eu falei, não, governadora. Mas você tem uns 20 anos. Daí eu falei, governadora, eu tenho 4 a menos, assim, eu tenho 16. A gente visualiza isso, os interactianos acabam amadurecendo mais rápido e é muito importante que o Rotary que esteja ali junto, ele consiga administrar um auxílio muito importante para o Interact. Esse auxílio não é um auxílio meramente financeiro, porque às vezes o Interact vai precisar de alguma ajuda, por exemplo, às vezes uns R$50 para algum evento, para alguma atividade. Mas é o apoio de o rotariano estar ao lado do Interact, falar, nós estamos aqui, nós queremos que o Interact exista e nós precisamos também do apoio de vocês. É essa relação, essa conexão entre clubes que faz com que a família rotária cresça e faz com que a família rotária permaneça forte como é. A gente tem que lembrar que daqui a alguns anos a gente precisa de um sucessor para mim, de um sucessor para o RDR, para um sucessor para o RDI, para um sucessor para o governador. Se a gente não prepara essa base do Interact desde o início, daqui a alguns anos a gente tem a possibilidade de ter governadores meia boca, de ter distritos que fecham por falta de associados. Eu digo isso, né, no sentido de governadores meia boca e de administradores gerais da família Rotary. Se a gente não prepara desde o início, desde o começo dessa caminhada, no futuro a gente vai receber rotarianos que às vezes nem sabem o que é Rotary. É importante que a gente tenha interactianos que depois viram rotarianos, até mesmo para ensinar para aqueles associados novos, né? Terem essa bagagem para repassar para novos associados e falarem, isso é minha experiência com o Interact, essa é minha experiência com o Rotaract, essa é minha experiência com o Rotary. É de suma importância que a gente olhe para os ramos da família Rotary e entenda que eles não são ramos separados, eles são ramos da mesma árvore. Então, o Interact não faz competição com o Rotaract, o Rotaract não faz competição com o Rotary, a gente está aqui para se ajudar. Eu até brinco com isso porque na conferência distrital do meu distrito, eu fiz a apresentação do trabalho da representação distrital. A gente começou o ano rotário com 90 associados, terminamos em 200, 4 clubes novos, e daí o pessoal do Rotaract até fez uma piada, daqui a pouco vai virar competição, a gente quer ver quem que ganha mais no próximo ano. Então, são essas brincadeiras saudáveis que também edificam o nosso espírito de Rotary. O que vocês precisarem, a Interact Brasil está à disposição. A gente tem um drive nacional, que é uma pasta no Google Drive com todos os materiais, modelos de secretaria, modelos de protocolo, materiais de metas, materiais de imagem pública, materiais de secretaria, materiais de fundação de clubes, materiais de fundação rotária. A gente pegou o guia de referência da Fundação Rotary e fez com base nele para ensinar os interactianos a doarem para a fundação, como faz a doação, os fundos, as aplicações de dinheiro dentro da Fundação Rotária. A gente tem manuais de DQA de como fundar clube, todo o processo burocrático, numa linguagem jovem, para jovens e também numa linguagem que os companheiros rotarianos entendam. Então a gente tem tudo isso pronto já para auxiliar vocês, desde o início da jornada até o final.
Então tem tudo organizado, caso vocês precisem, a gente sempre tá aí. Eu vou parar de falar porque eu já tô... Eu quando engato para falar, eu não paro, assim, Tanto que até tem um governador amigo meu, o governador de Carli, que foi governador no último ano rotário, aqui no meu distrito, que na conferência ele falou, 5 minutos, João, porque a gente sabe que o teu 5 minutos é 20, né? Então, enfim, eu já tô acostumado com isso. Bom, muito bem. João Vitor, podemos abrir para alguém que queira fazer alguma pergunta, coisa assim? Com certeza, Muito bem. estamos aí para responder. Alguém teria alguma pergunta para o João Vitor, para o Yuri? A Cacá levantou a mão. Cacá, depois eu falo. Fala, Cacá. Oi, Fátima. Acho que as nossas perguntas são bem parecidas, acredito. Eu tô com um monte de perguntas aqui, mas a gente vai jogando uma hora você, outra hora eu. Eu gostaria primeiro de parabenizar o João Vitor, agradecer, né, e parabenizar, porque foi muito legal ouvir de um jovem de 16 anos, né, todo esse espírito rotário que a gente tenta cultivar mesmo entre nosso clube Rotaract, né, Laura? A gente está sempre conversando. O Tomás estava aqui na reunião, ele está na academia de ginástica, mas ele entrou aqui, que é do Rotaract Rio. Estou vendo que tem Gabriel aqui também. E a Gabriele é do Cedilan, que é a escola onde a gente quer formar o Interact. E eu estou feliz que a Gabi está aqui, né, Fátima, Milton? Sinal que ela está bem interessada e a gente vai aprendendo junto. Eu gostaria de perguntar, a minha primeira pergunta, o João Vitor, é sobre os encontros anuais. Quais são os encontros anuais que os rotarianos devem levar o pessoal do Interact? Então, isso vai depender de distrito para distrito, mas no geral a gente tem as assembleias de treinamento, né? Pelo menos aqui no meu distrito é assim que funciona. A gente tem a ADIC, que normalmente é no mês anterior de começar o ano rotário, normalmente em junho. Um dos interactianos recebe treinamento. E posteriormente tem a CODIC, que é a Conferência Distrital de Interact. Aqui no meu distrito acontece normalmente por maio, junho. Mas isso varia de distrito para distrito. O legal, por exemplo, em distritos que ainda não tem esses eventos a nível distrital de Interact, é levar os interactianos nos eventos de Rotary mesmo. Leva para a conferência distrital e tudo mais. A gente tem um evento a nível nacional, que é a COMIC, Conferência Multidistrital de Interact Clubes do Brasil, que acontece normalmente antes da pandemia era em julho, daí depois da pandemia ficou em janeiro e agora essa edição vai ser em outubro, em Foz do Iguaçu, Paraná, que é o nosso evento que congrega todos os clubes do país, todos os distritos, né? A gente tem uma média de participação de 400 a 500 interactianos em cada evento. Então é um evento muito grande, a gente tem os concursos nacionais, é inclusive importante citar. Dentro do Interact a gente tem os concursos, tem concurso nacional de oratória, concurso nacional de redação, concurso nacional de projetos. E agora, né, no último ano, teve o concurso nacional de projetos subsidiados, que é um concurso onde a gente pega as 3 zonas rotárias do país e a partir dessas zonas a gente premia um projeto por zona com um valor de mais ou menos de 2 a 3 mil reais para que esse projeto seja desenvolvido. Então a Interact Brasil, lembrando, uma instituição de jovens de 12 a 18 anos, faz essa bonificação que varia de 2 a 3 mil reais para que aquele clube possa desenvolver aquele projeto ou possa dar continuidade. E daí tem o concurso de oratório, onde os interactianos expressam suas ideias, fazem discursos, e o concurso de projetos é onde a gente expõe os projetos dos clubes do país, e esses clubes podem mostrar o seu projeto para a sociedade, e também podem servir de inspiração para outros clubes, né? Uma ideia que sai de um concurso de projetos pode ser aplicada na comunidade e vice-versa. Então, o Comic é um evento muito legal, acontece também a posse do Conselho Diretor da Interact Brasil, agora em outubro vai ser minha posse enquanto presidente nacional, e a Comic ela congrega muito pessoal, então é uma troca de experiências muito legal, tem festa, obviamente, gente. Jovem sem festa não é jovem, né? Tirando eu que sou meio idoso, assim. Convida a gente, viu? Manda o convite.
Podem. A gente tem, as inscrições vão até 10 de setembro. O valor das comics é um pouco mais caro. Agora, esse último lote está em torno de R$900, mas são 4 dias de programação. E na de Foz do Iguaçu vão ser 4 dias em um dos melhores resorts da cidade. Assim, por R$900 não paga uma diária desse resort. Então, assim, é um evento que a gente elabora com muito carinho para que todos os interatianos possam experienciar e vivenciar o Interact de uma forma mais intensa. Também para que eles possam perceber o quão o Interact é grande e o quão o Interact é importante para a comunidade. Que o Interact não se resume só ao seu clube, só ao seu distrito, mas que existe uma família a nível nacional e a nível internacional. Espero ter sanado as dúvidas. Qualquer coisa, estamos aí também. Alguém mais quer perguntar? Fátima, quer fazer a pergunta? Oi, boa noite a todos. Parabéns, João, parabéns. E o Yuri, eu estava lá na conferência com a Laura, fantástica também, mora no meu coração. Mas parabéns a vocês. Mas o que eu queria perguntar, porque fizemos um piloto de fevereiro a junho no nosso clube, no CEDILAN, que é o Centro Educacional do Lago Norte, é uma escola bilíngue pública em Brasília. E tudo aconteceu assim, de repente, com os jovens, tá? Que foi muito importante para o clube, porque foram essas jovens que fizeram algumas ações e que culminou, chegamos até a escola. E estive agora nos Estados Unidos em abril com a Denise, que também está aqui, e vimos a importância desse programa chamado Programa Capital Multicultural. Conversamos lá com a Secretaria de Educação do Condado de Orange, na Flórida, em Orlando. Conversamos com uma universidade. Então, existe assim, uma possibilidade muito grande de ser feito um trabalho que começou aqui, um piloto, né? E que pode ser feito em outro país. E que podemos fazer até uma parceria. Eu não sei de que forma legalmente isso possa acontecer. Mas existe a possibilidade desse programa lá. E ele nasceu porque tivemos a ajuda grandiosa da RDR Laura na gestão passada, que tomou a frente, nos ajudou. Essas jovens estudantes do ensino médio, que também tiveram um grande carinho, que agora estão estudando para o pré-vestibular, né, estão mais afastadas. Mas o que eu queria perguntar é, o que você acha, você, Yuri e João, né, vocês dois, acham de um programa que nasce num distrito e que ele possa estar trabalhando com outros distritos e até com outro país? E a outra pergunta eu nessa gestão, a nossa governadora, ela me convidou, eu estou como presidente da Comissão Distrital de Diversidade, Equidade e Inclusão. Como é uma comissão que é um compromisso, e compromisso é algo que você aceita fazer, né? Você tem que fazer, você não é obrigado, você aceita fazer. E diversidade, equidade e inclusão somos todos nós aqui, porque vocês são jovens, né? Você com 16 anos, o Yuri eu não sei se também tem 16, se tem menos, mas aqui você tem todas as faixas etárias, todas as profissões, né? Então tem uma inclusão, tem diversidade e o mundo é isso, né? O mundo é isso. Então, vocês já trabalham com essa comissão também, com esse compromisso? Qual é a visão de vocês em relação a isso? Porque eu estou voltando agora em setembro para que a gente possa dar uma fechada nesse programa, né? Que eu acho que está dando tudo certo. Era isso que eu queria colocar para vocês dois. Eu queria ouvir a opinião de quem faz e quem tá à frente. Obrigada, gente. Então, eu vou separar a resposta em duas partes, depois o Yuri pode complementar também, dar a opinião dele. Sobre essas iniciativas multidistritais, a nível da Interact, a competência das atividades multidistritais é da Interact Brasil. Então, tudo que envolve qualquer coisa multidistrital entre distritos, a Interact Brasil auxilia e meio que toma parte, vamos dizer assim. E também quando é feita uma conexão dos distritos com outro distrito de outro país. Então, é competência da Interact Brasil também auxiliar. A gente não administra, por exemplo, esse programa que vocês estão fazendo, a Interact Brasil não vai interferir na administração dele, nada do tipo. Mas a gente utiliza a nossa rede de contatos para auxiliar, com que vocês tenham esse contato do clube local, né, do distrito, com os distritos de outro país. Né? A Interact Brasil tem uma rede de contatos bem extensa, por incrível que pareça. Então a gente tem contato com os RDs da Itália, Espanha, Alemanha, Estados Unidos, Canadá, Bélgica. A gente tem
em contato com a RDI até da Tailândia. Então, assim, o que necessitarem, a gente tem esse contato entre os distritos, a gente pode auxiliar. E sobre diversidade, equidade e inclusão, a Interact Brasil conta com uma comissão nacional própria de DEI, e a nossa função, enquanto comissão nacional, é auxiliar com que os clubes e distritos se tornem mais inclusivos até na parte de eventos, por exemplo. A gente tem um manual nacional de diversidade, equidade e inclusão, está no Drive Nacional, inclusive, onde a gente ensina os clubes e distritos a terem práticas de acessibilidade. Por exemplo, uma diretriz que a gente tem a nível de país para eventos de Interact é que os distritos elaborem um formulário, por exemplo, para a questão de restrição alimentar. É um jeito da gente incluir e tornar o evento mais acessível. Então, para nós, a diversidade, equidade e inclusão é muito importante, porque quanto mais diversos, mais opiniões e mais ideias surgem dentro do âmbito local, distrital, nacional e internacional. E quando a gente tem essa maior pluralidade de ideias, a gente consegue pensar mais. Tanto que eu sempre brinco no conselho diretor. A minha cabeça de presidente é uma. A cabeça minha e da minha vice-presidente são duas. Quando junta a minha cabeça, da minha vice, da minha secretária, da minha tesoureira, da minha diretora, do presidente do comitê de rotarianos, do instrutor-geral, a gente consegue pensar muito mais. E quando junta as nossas cabeças com os presidentes de comissão e com os membros, a gente anda muito mais longe. Tem um provérbio africano que se você quer andar mais rápido, ande sozinho, mas se você quer andar mais longe, ande com os seus companheiros. Então, a nossa visão de diversidade, equidade e inclusão é essa. A gente anda com os companheiros e a gente faz tudo para que esses companheiros também se sintam em casa. Quando a gente fala de diversidade, equidade e inclusão, as pessoas acabam às vezes achando, não, é só incluir às vezes a comunidade LGBT ou outras comunidades. Não, é fazer com que o próprio Rotary se torne mais inclusivo para aumentar a diversidade de profissões dentro dos clubes. Há muito tempo atrás a gente tinha aquela visão de que o Rotary, até uma brincadeira que a gente faz, que o Rotary era um clube de jantarianos, não de rotarianos, que era um clube só para pessoas mais velhas, pessoas que tinham uma profissão muito específica. E a gente descobre que não, o Rotary ele tem esse dinamismo de caminhar entre a sociedade, de caminhar entre a comunidade, de fazer com que esse caminhar ele possa auxiliar a comunidade. Eu sempre digo que, até foi uma conversa que eu tive com um companheiro rotariano mais cabeça fechada, que eu falei que a história, assim, não tem final da história em Rotary. A gente nunca tem um rumo final. Ele falou, mas como assim, se não tem rumo final, onde que a gente vai encontrar o caminho das coisas? É justamente no caminho que a gente encontra as respostas. É nessa caminhada conjunta que a gente encontra a solução para os problemas da comunidade e que a gente encontra até o próprio viver de Rotary. Tem muito rotariano que às vezes a gente tem uma grande diferença entre o rotariano e o associado. O associado é quem paga per capita, quem vai às vezes na reunião. O rotariano é quem faz do seu PIN um estilo de vida, um estilo de liderança. Então, a diversidade, equidade e inclusão ela é muito essencial para o desenvolvimento da própria liderança rotária. Esse ano, a Interact Brasil deu muito foco para a diversidade, equidade e inclusão, justamente porque a gente vê nessa pasta a possibilidade de ampliar os horizontes da Interact Brasil e de ampliar os horizontes dos próprios associados. A Interact Brasil e o próprio Interact ainda é um programa que acaba ficando com uma parte só da sociedade, né? A maior parte dos clubes são pessoas da mesma faixa etária, da mesma classificação social, da mesma, enfim, vamos dizer, da mesma ambientação. E a gente percebe que às vezes isso é um pouco negativo, porque a gente não tem tanto dinamismo, a gente não consegue caminhar tão longe, né? Por exemplo, aqui nessa sala tem 3 interactianos que eu tô vendo. Tem eu, o Yuri e o Gabriel. O Gabriel é representante distrital de Interact do Distrito 4563, de São Paulo, do Interact Clube de Suzano, ao qual ele é associado. Eu, o Yuri e o Gabriel, a gente vai ter visões de Interact muito diferentes, porque nós fomos criados em contextos muito diferentes. Eu digo isso porque eu fui criado na Serra Catarinense, numa família de origem europeia, então com costumes culinários até um pouco europeus, né? Eu digo que no meu caso ainda minha criação é bem diferente, porque eu fui criado como católico, com uma família de origem judia, e eu sou luterano hoje em dia. Então, assim, é uma mistureba bem grande, mas é essa mistureba que faz com que eu seja eu. E
E é importante, por exemplo, o Yuri foi criado num contexto específico que faz o Yuri ser o Yuri. O Gabriel foi criado num contexto que faz o Gabriel ser o Gabriel. E a gente não tá em Rotary para se encaixar numa caixinha e falar, não, isso aqui é rotariano, isso aqui não é rotariano. Existem várias formas de ser rotariano, existem várias formas de ser interactiano. Então, quando a gente aprende isso e vê, poxa, eu posso caminhar em conjunto com o meu companheiro, mesmo não concordando com tudo que aquele companheiro pensa, com o que aquele companheiro faz, poxa, a gente deslancha. Um problema que a gente vê, inclusive, que a gente passou orientação para os Interacts, no ano passado e nesse próximo ano que vai ter eleições, é que não se tenha manifestação política dentro dos clubes, né? Uma manifestação político-partidária. O Rotary é uma instituição política, de fato, mas não é uma instituição política identitária ou ideológica. A nossa política é a de dar de si antes de pensar em si, e utilizar das nossas instrumentações para fazer com que essa missão seja propagada dentro da sociedade, né? Então, é importante, como tu disse, que essa questão da diversidade, equidade e inclusão seja levada em consideração em todos os contextos, né? A gente, a nível de Interact, sempre pensa e sempre olha para que o próprio clube enxergue na sua comunidade potenciais associados que não seriam potenciais associados com a visão mais tradicional. Pensar nesse olhar de diversidade é pensar fora da caixa. Entender que a gente não está em Rotary de uma forma muito... tanto que a gente vive em Rotary com uma administração descentralizada. Rotary não foi criado para ser uma instituição rígida, super, com regulamentações muito firmes. Porque o contexto, por exemplo, de Brasília é muito diferente do contexto de Curitibanos. Curitibanos tem 45 mil habitantes, Brasília tem mais de 1 milhão de habitantes. Brasília é a capital nacional, enfim, foi construída de uma forma que Curitibanos não foi. Até eu brinco, Curitibanos é mais velha que Brasília, né? Curitibanos, a fundação do povoado é de 1679. Vou dar o exemplo da minha cidade. Curitibanos surgiu a partir de uma passagem de tropeiros aqui, né? Para contextualizar vocês, Curitibanos é no centro de Santa Catarina, que vinham de Sorocaba, passavam por Curitiba e iam até o Rio Grande do Sul para compra de charque. Curitibanos foi palco de batalhas da Revolução Farroupilha, da Guerra do Contestado e de outros conflitos regionais. Então é uma cidade histórica que tem, né, uma construção social que derivou disso. Brasília já tem todo outro contexto. Brasília foi uma cidade construída com moldes muito firmes. Moldes sociais, étnicos, econômicos e culturais muito diferentes do que a gente tem aqui na nossa região. Então, pensar Rotary da mesma forma para Brasília e para Curitibanos não faz sentido, porque a gente não pode pensar da mesma forma. O objetivo comum deve ser o mesmo, o caminhar, né, o rumo desse caminhar deve ser o mesmo, que é o voluntariado, mas a gente não pode, de forma alguma, criar uma caixinha e fazer isso aqui é Rotary, isso aqui não é Rotary. Isso se aplica ao Interact, a gente não pode fazer isso. Yuri, quer comentar alguma coisa? Eu achei muito importante você falar sobre a questão política, porque quando a gente está dentro de uma instituição social, que querendo ou não, aqui tem um papel social muito importante, até porque isso daqui também molda as pessoas, eu acho muito importante a gente saber separar a ambientação que nós estamos. Se a gente está num ambiente que é para ter um convívio social legal, é importante que a gente saiba separar o âmbito de trabalho, o âmbito da nossa política, o âmbito de tudo, porque para tudo tem um momento certo para a gente comentar. Então, até para evitar discussões, óbvio que a gente vai trabalhar com gente que não seja tão na nossa linha, mas a gente vai ter que trabalhar com elas. Então, é muito importante a gente saber separar isso. Mas é sempre assim, sempre vai ter. A gente não vai conseguir agradar todo mundo. Então, é muito importante que a gente saiba separar as coisas e tenha um momento de processo para tudo. Mas o Rotary é para ser uma família, mesmo que a gente há divergências, há tudo, há contrastes de ideias, tem que ser algo unido, tem que ser algo que vai somar na nossa vida. E eu vejo, tipo assim, um Rotary como, tipo, uma coisa que a gente vai no dia a dia. Por exemplo, ele não é para tomar totalmente o nosso dia. Por exemplo, não é para ficar alienado o dia inteiro. Ele é para somar a nossa vida. É para, tipo, não tô sem lugar nenhum para ir, chama os amigos do Rotary, vai curtir com os amigos do Rotary no final de semana, faz uma festa, ou então faz uma reunião mais descontraída, chama os colegas para vir para sua casa, faz um café, faz um lanche da tarde, e mesmo assim vocês continuam trabalhando juntos, porque às vezes eu vejo
umas reuniões assim, gente, misericórdia, que não dá nem pra respirar direito. A gente fica lá sentado na cadeira estagnada a tarde inteira. Não dá. A gente tenta, por isso que eu opto aqui com os meninos que a gente faz, de ir, tipo, num parque aqui da cidade, leva lanche, a gente faz um lanche descontraído, depois vai brincar, a gente passa no shopping, e fica uma coisa mais gostosa, sabe? Dá vontade de fazer mais reuniões assim. E a gente consegue até trabalhar DQA com isso, porque a gente pode levar um convidado no dia, e dependendo da dinâmica, a gente já consegue ganhar mais um associado. Então eu acho muito importante ter esse tipo de interação mais dinâmica e envolvida. Eu vou só aproveitar e fazer um comentário. Eu me lembro de um clube que eu fui visitar, de Rotary, que primeiro já passaram a vestimenta, era terno e gravata. Eu já falei, tá bom, né? Foi terno e gravata. E o protocolo muito rígido, e até a parte do protocolo. Convidamos agora a Sua Excelência, o presidente nacional. Fiquei tipo, eu ser chamado de excelência, tá bom, né? Até isso eu achei uma incoerência do espírito rotário, a gente ter essa classificação de cargo. Não tá parecendo mais só unidade militar, porque eu já fiz parte, porque eu sou de colégio militar e eu fiz um curso de assessor de comunicação e eu trabalhava num cerimonial. Então, tipo assim, às vezes a gente não precisa de um cerimonial tão rígido, não é só na unidade militar, a gente não tá trabalhando com líderes a nível militar, nem com um cargo de hierarquia tão grande, não há essa disparidade, assim, de hierarquia, porque aqui todos nós somamos junto, o governador soma com o RDI, o RDI soma com o RDR, e assim vai a troca de ideias. Então, acho que não há necessidade de ter essa disparidade de hierarquia. Então, pode ser uma coisa mais contraída. Óbvio que não vai passar um revestimento na reunião, também não dá pra ir com qualquer coisa, né? Mas acho que a pessoa tem um senso de ir bem vestida no local certinho. Então, a depender do contexto também do local. Se for tipo um clube de piscina, vai com uma roupa adequada. Mas, assim, a pessoa tem que levar o senso também, mas não ir ao pé da letra. Dá pra a gente ter essa harmonia e ter a troca de informações de um jeito mais harmonioso e agradável, sem ser aquela coisa rígida. Então, a gente tem essa abertura para ter essa troca de informações de forma mais aberta, mais confortável. Então, acho que não há necessidade em todas as reuniões, a depender também do ambiente que a gente está, de ter essa rigidez toda. Exato, é muito importante que a gente não se sinta tão acanhado nas reuniões. Até eu brinco, as reuniões Interact, na época que eu era presidente de clube, a gente colocava música na reunião, começava a dançar depois no final da reunião. Na CODIC, que foi a conferência de Interact aqui do distrito, a gente fez karaokê depois da cerimônia de despedida minha com o RDI, né? Literalmente. Daí o pessoal poder ver, assim, a minha voz angelical cantando e dançando Dancing Queen, né? Assim, uma voz que acordou até os vizinhos, né? Que é, assim, uma voz muito doce, meu Jesus Cristo. Bom, a Laura quer fazer uma pergunta. Obrigada, meninos. Muito obrigada. Laura? Ela aí. Oi, estão me ouvindo? Agora sim. Então. Ai, gente, desculpa o problema técnico. Faz muito tempo que eu saí do Interact, então eu tô meio... Boa noite a todos, companheiros. Quem não me conhece, sou Laura Soares, sou associada representativa ao Rotaract Clube de Taguatinga Nova Geração e ao Rotary Clube de Taguatinga Ave Branca. Alguns já sabem, já contei isso, fui interactiana por um bom tempo, dos meus 12 aos meus 18 anos, no distrito que hoje é o 4521. Minha decisão de me tornar rotariana começou lá, há alguns anos atrás, quando eu me apaixonei pela família Rotary. Sou completamente apaixonada pelo Interact. Eu falo que o Abraão, que foi RDR ano passado junto comigo, não escute isso, mas eu gosto muito mais do Interact do que do Rotaract. Eu tenho uma paixão muito grande pelo Interact. Não contem isso pra ninguém. E assim, eu aprendi muito. Eu falo que muito do que eu sou hoje deve à minha vida dentro do Interact, a tudo que eu aprendi dentro do Interact. Estou neste ano Rotário 2025-2026 como presidente da Comissão Distrital da Juventude. Então, já tenho aí falado bastante com o Yuri, já conversei com o João, já conversei com... Esqueci o nome dele que você me passou o contato, João, mas já conversei com ele também, tirei algumas dúvidas sobre o Interact. Uma das conversas que tive com o Yuri foi: não vamos colocar metas gigantescas aqui. Abraão, não faz isso comigo, não. Não vamos colocar metas gigantescas
de fundação de clubes, de quantidade de interactianos, vamos trabalhar dentro de uma realidade que a gente tem hoje. Infelizmente, a realidade no nosso distrito de Interact é uma realidade muito triste. Nós não temos Interact trabalhando. Hoje nós temos o Clube de Araguaína, que tem poucos associados também, então nós estamos num processo praticamente de refundação de Interact no nosso distrito 4.530. E é um trabalho assim muito longo, muito árduo, mas que com todas as mãos e todas as cabeças pensando junto, nós vamos conseguir fazer. E eu quero parabenizar, João, pela sua mensagem, pela sua fala, Yuri também, incrível. Fiquei muito feliz com o carinho que você, Fátima também, falou, se destinou a mim. Eu adorei conhecer as meninas lá em Goiânia. Faltou você, Yuri, mas a gente já tá combinando que a gente vai pra Comic junto. Já participei de uma Comic há muitos anos atrás, e é um evento maravilhoso. Assim, Vou esperar, apaixonante. Vou esperar, eu vou cobrar. Estarei lá. Estarei lá como responsável pelo Yuri. E a minha pergunta, na verdade, é assim: o que vocês sugeririam, que conselho vocês dariam a nós rotarianos para trabalharmos com o Interact? Se vocês pudessem dar um conselho, como vocês gostariam que a gente trabalhasse com o Interact, no mundo ideal, como seria isso? Escutar um pouquinho como vocês gostariam que a gente, enquanto do lado de cá, se comportasse também para ter esse trabalho, para desenvolver de uma forma mais ampla e legal para todo mundo. Então, eu digo que eu meio que vivo dentro dos dois mundos, seja de Rotary, de Interact, né? Enfim, estou imbuído dentro do Rotary já faz um tempo. Mas eu acho que o principal é o conselheiro rotariano não atrapalhar o jovem. Por que eu digo isso? A gente tem... eu fui escoteiro por um bom tempo, e dentro do escotismo a gente tem uma frase que é: o problema do escotismo não é o jovem, é o adulto. Por quê? Porque muitas vezes os adultos acabam não entendendo a mentalidade do jovem. Por exemplo, às vezes o jovem tem um problema muito grande, que pro adulto não é nada. É porque tô com uma dor no coração. Minha namoradinha terminou comigo. Aquela dor pro jovem é uma dor, assim, intrínseca a ele. Ele tá com aquela dor dolorosa no peito, ele não aguenta isso. Pro adulto, às vezes, não é nada, né? Isso é um exemplo muito esdrúxulo, mas é um contexto para vocês conseguirem entender mais ou menos isso. É um exemplo desse conflito geracional. A gente tem muitos rotarianos que são muito cabeça fechada para trabalharem com o Interact. E às vezes são esses conselheiros que acabam fazendo com que o Interact não ande. Porque o jovem ele tem uma mentalidade muito mais proativa ao serviço. O Abraão, você que já estiveram dentro do Rotaract vão poder falar a mesma coisa, que às vezes a gente encontra alguns companheiros rotarianos que são bem complicados de lidar, que às vezes a gente não consegue ter uma conversa muito boa, que às vezes olham para o Rotaract, para o Interact com olhos de desdém, ao invés de olhar como companheiros. E o que eu sempre digo é que o rotariano tem que estar mais como um apoio, como um suporte, do que como alguém que dita o que tem que fazer, o que tem que ser feito. O jovem, na nossa idade, ele não gosta de ser mandado. Isso é muito perceptível, né? O jovem, tanto que é até uma dificuldade para nós, enquanto autoridades rotárias jovens, fazer com que os outros jovens entendam às vezes a mensagem, andem com a gente. Essa semana mesmo eu tive que dar um puxão de orelha num companheiro. Assim, um puxão de orelha respeitoso, mas demorou para o companheiro entender o motivo do puxão de orelha. Então, os conselheiros eles têm que auxiliar e entender o contexto daquele clube. Por exemplo, às vezes você acha que aquele projeto não vai dar certo, mas os interactions estão colocando a fé, a esperança dentro daquele projeto. Às vezes, tem duas possibilidades. Ou você vai quebrar a cara e vai descobrir que sim, o projeto vai dar certo, ou o projeto não vai dar errado. Em ambas as situações você sai no lucro, porque ou você vai ser surpreendido com um projeto bom, ou os interactions vão aprender com aquele projeto que deu errado, né? Como diz, nem tudo na vida são louros de vitória. Então, é importante que o conselheiro ele esteja junto com o interactiano, mas não sufocando, não mandando, não sendo aquele peso pro clube, mas sendo realmente uma pessoa que é um suporte. Por exemplo, o Mário, que é o presidente do Comitê de Rotarianos da Interact Brasil, que é o nosso conselheiro nacional. Tem dias que eu mando mensagem pro Mário, não para pedir nada de Rotary, mas só para mandar algum meme, alguma piada, mandar um Reels no Instagram, por exemplo. E é essa convivência harmoniosa que faz com que a coisa ande.
ter um conselheiro parceiro é muito legal. Tanto que eu me lembro de um conselheiro, foi na Comic de Uberaba, em Minas. Foi a primeira Comic, primeiro evento nacional que eu fui representar meu distrito no concurso nacional de oratória. E a gente sabe, nós na nossa cidade parece que os hormônios estão mais à flor da pele do que nunca. Então é normal ter aquela historinha de jovem, gostei de tal coleguinha, quero ficar com o coleguinha e tal. E teve um conselheiro que falou bem assim, podem ficar, só não aumentem o quadro associativo do Rotary de forma radical. Esse foi o recado do conselheiro. Tá? Então, assim, a gente sabe que os conselheiros, eles também têm que ser parceiro, têm que ter cabeça para lidar com o interactiano. Eu digo em que sentido? Saber o limite do que é ser um conselheiro legal, um conselheiro parceiro, e o que se torna, vamos dizer, falta de cuidado. Tem conselheiros que acham que é só estar lá do lado e não estar prestando atenção, às vezes tomando alguma medida disciplinar. Tem conselheiros que são só a galera, eu sou da galera, é quase um interatiano. Às vezes não entende o momento em que se deve mostrar o ser conselheiro. Às vezes dá uma advertência, às vezes dá um puxão de orelha. Então, ser conselheiro é uma função e é um espírito de vida, praticamente. Porque você tem que estar junto com a juventude, mas também entender as limitações disso e o momento de intervir, o momento de aconselhar, o momento de falar, é desse modo, às vezes não é desse, essa atitude é reprovável, essa atitude é massa. Então é ter esse discernimento para conseguir caminhar. Yuri, quer falar alguma coisa? Eu queria pontuar sobre a questão, tipo assim, a gente ainda, querendo ou não, como Interact, a gente tem muitas limitações em relação à criação de projetos. Eu vejo que aí entra um conselheiro, porque, por exemplo, a gente está tentando criar um projeto, mas na visão dele pode ser algo muito grandioso. Mas às vezes é bom ele não desestimular a gente de fato, cara. A gente tem que analisar, sentar junto e conversar. Porque às vezes quando ele fala que esse projeto eu tô achando que não vai muito pra frente, desestimula o grupo inteiro. Porque imagina, você tá lá, você quebra a cabeça pra montar um projeto bonitinho. Você vai lá, chega na apresentação do projeto. Aí o seu líder, que é o cabeça de tudo, que une vocês, todo mundo, dá aquela energia, pá. Chega na hora da apresentação, isso daí não vai pra frente. Aí todo mundo já dá um pé pra trás. Aí já fica receoso pra criar um próximo projeto, já está aqui nos projetos. Aí já começa, já não dá. Então, eu acho que ele tem que ser um colega da gente. Colega, não só tá naquele ramo de conselheiro, mas a gente poder chegar a qualquer hora e falar, sei lá, foi no final de semana, fui num parque, chegar e mandar foto. Tô aqui, no parque, realmente criar uma amizade, um elo de amizade. Porque não fica aquela coisa só como se fosse colega de trabalho, fica uma coisa mais contraída, cria um âmbito de amizade maior e evita as disparidades tão grandes. Então, acho super importante, às vezes, analisar e também moderar nas palavras. Tem alguns conselhos que podem ser muito pesados, às vezes não pensando no efeito que isso pode causar no jovem também, que às vezes a gente fala uma coisa, precisei pra eles vão entender. Mas às vezes o efeito que causa na criança, ele não tá preparado ainda para receber todo aquele bafo de informação tão feliz. Então às vezes a gente tem que dar uma moderada pra a pessoa ter um tempo mais para processar o que ela recebeu. Então, às vezes tem uns que falam, a gente pensa, meu Deus, vou ficar até acanhada aqui, que eu não vou falar mais nada. Porque fala de um jeito mais, não que a pessoa seja ruim, mas é realmente um modo de falar. Então, às vezes a gente tem que tomar um cuidado, porque nem todas as pessoas estão preparadas para difundir o que foi dito ali e ter a interpretação realmente correta do que foi dito. Então é mais isso, a gente criar um âmbito de amizade, não estar envolvido no Rotary todo dia. Falar sobre a nossa vida, chegar a falar que, Laura, tô indo ver ali no mercado e quer me ajudar a escolher tal fruta que eu vou comer hoje? Então realmente criar uma amizade, sabe? Que fica uma coisa mais descontraída, fica um diálogo mais aberto, não fica aquele diálogo fechado, fica algo gostoso de se viver, vai ligado ao nosso dia a dia, a gente não fica ligado, a gente mete o bate-papo lá e depois fala sobre Rotary, e depois volta sobre a nossa vida, e assim fica uma coisa mais vivenciada, fica uma coisa mais gostosa de se viver, realmente fica linkado ao nosso dia a dia. Muito bem. Cacá, quer fazer uma última pergunta? Sim. Obrigada, Milton. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Yuri e outra pergunta para os dois. A primeira é no caso da escola, porque a gente está criando um Interact numa escola, se tem algum cuidado especial que a gente deve ter, principalmente em questão de sucessão,
A gente sabe que alguns vão saindo da escola, né? Quando completam 17, 18 anos, se formam. Como é que a gente vai fazer a sucessão e a manutenção do Interact para ele não morrer? E o outro, aí a pergunta livre, é como que vocês lidam com dinheiro? Vocês fazem levantamento de fundos? O João já falou que conseguiram até mais dinheiro que um clube aí. Como que vocês fazem isso? Só quero fazer Eu vou só pontuar bem que o meu clube ele foi criado numa escola. O meu clube ele foi criado mais ou menos em 2023 para 2024. A nossa escola ela é militar. Por ser militar já tem uma questão um ponto a mais, que é a questão de disciplina. Já tem a questão de a gente já se doar mais, tipo, ter aquele senso mais aprimorado por conta da nossa disciplina. Tá vendo que o colega tá passando por tal situação? Vai lá e ajuda. Então, o meu professor, que é o professor Oswaldo, ele é nosso conselheiro, na época, a Leila era a presidente do nosso clube apadrinhado, decidiu primeiro ele chegou na nossa sala, que ele era professor de matemática da minha sala. Falou, vou apresentar um negócio pra vocês. Ele falou que era uma surpresa. Levou todos na nossa sala para um auditório e falou sobre lá. Ela levou o nosso clube todo composto por mulheres, do Rotary. O Interact Clube Inclusão Araguaína, o Rotary também. E aí eles apresentaram, a gente ficou todas abismadas com isso. E viu, nossa, é um lugar, uma coisa muito legal, uma coisa muito divertida. E realmente a gente começou a se entreter com isso. Aí passamos para a parte burocrática. A gente preencheu as fichas, foram levadas pelo nosso conselheiro, e assim a gente deu a posse do nosso clube. E a gente tem uma rede muito, muito grande de apoio em relação ao colégio, porque tudo que a gente pedia para fazer em relação, dentro do colégio, uma homenagem, uma palestra, sempre o diretor estava conosco, com a gente. Então é muito importante vocês criar uma relação de parceria entre o colégio e vocês, a Secretaria de Educação, se for o caso de ter que falar com um órgão já governamental. Então é muito importante vocês já ter essa parceria para vocês criarem realmente essa relação de amizade. Então, o nosso diretor ele sempre aprovou tudo que fosse. Inclusive, nosso broche a gente utilizava no uniforme da escola. Pelo menos a gente participava. Tinha umas áreas para medalhas disciplinares, honrarias que falam. E a gente colocava assim no peito a medalha do Interact. Então, era muito legal a inclusão que eles faziam com o pessoal do Interact. E gerava dúvida entre os alunos. O que é esse brochezinho que a gente usa? Aí a gente explicava. E aí que a gente, às vezes, conseguia trabalhar um DQA aí. Então, é muito importante. Pergunta pro diretor da escola se pode fazer um dia, tipo, de brincadeira e quem sabe lá fazer uma palestra. Teve um seminário que eu participei, o Seminário da Juventude, a convite da Sandra, que foi muito legal. Teve vários jovens numa sala, a gente falou bastante sobre o quesito juventude. Então, é muito importante também pra gente que tá querendo reiniciar nosso clube agora, fazer seminários, palestras de apresentação e ver o impacto que isso vai causar e o interesse das pessoas nisso. É mais isso também a questão da minha fala sobre criação em colégio. Eu acho mais fácil, mas se tiver um colégio que for do ensino fundamental ao ensino médio, é até mais fácil, que já faz a transferência logo pro Rotaract. Aproveitar e comentar, em Interact Escola, o interactiano pode continuar no Interact até se formar. Então, mesmo que ele complete 18 anos, ele pode continuar até se formar. Então, pode ter um interactiano de 19 anos, enfim. Tem essa prerrogativa para Interact Escola. E sobre a questão de finanças, normalmente os distritos de Rotary, eles têm uma parte do orçamento reservada a serviços da juventude. Isso, como eu disse, vai variar de distrito a distrito. E esses distritos, eles vão dar um pouco desse dinheiro para a representação distrital, porque a gente tem custos, né? Os representantes distritais têm que fazer visita oficial, tem pagamento, fazer, por exemplo, as honrarias nacionais que são encomendadas da Interact Brasil tem custo, material de gestão, PIN, E-Sharp, gravata, tudo isso. A gente, como diz, a gente é um mini distrito dentro de um distrito maior, então a gente tem toda uma administração própria, tem que pagar, por exemplo, aqui no meu distrito a gente tem o Canva Pro, tem um monte de custos que vem em relação a isso. E dentro do Interact a gente tem muita transparência financeira. O que a gente fez aqui no meu distrito para conseguir um pouco mais de dinheiro foi a questão das per capitas distritais que a gente cobrava dos clubes, um valor de mais ou menos R$3 por associado, que ajudou muito na estabilização do distrito. E também, né, no meu caso, meu distrito, eu peguei ele com caixa quase que no vermelho e ainda a gente entregou com um pouco mais de R$500 em caixa, enfim, agora vai vir mais dinheiro da governadoria. Isso varia muito de distrito para distrito, como eu disse anteriormente, vão ter distritos que vão dar R$4.000, outros que vão dar 20, né?
tem essa discrepância bem grande em questão de repasses, né? Mas, por exemplo, a nível de clube, uma iniciativa que a gente sempre recomenda, hoje em dia a gente não pode mais fazer rifa com o nome rifa, porque é crime no país, né? Tem que usar ação entre amigos, toda regularizada. Mas é fazer uma ação na comunidade, por exemplo, a gente em eventos quando vai, o meu clube fazia bottom, né? Um bottom que a gente vendia, uma parte ia para a Fundação Rotária e outra parte ficava no caixa do clube. Então a gente fazia dessa forma. Então fazer uma comercialização de projeto, uma comercialização de um projeto, ou por exemplo faz um Brigadeiract, uma ação desse tipo para levantar fundos. Eu vou até mostrar para vocês, se o companheiro Milton me permite. Deixa eu ver se tem aqui. Aqui tem como mostrar a tela. Eu vou mostrar, por exemplo, o quão transparentes a gente é a nível de Interact, que a gente inclusive faz a prestação de contas a cada ano. Essa aqui foi a minha prestação de contas como representante distrital. Então aqui tudo discriminado, entradas, gastos. Então tem tudo aqui colocado, o que a gente recebeu, o que a gente mandou, bem organizado. Aqui tem um atestado de prestação de contas assinado por mim, pela minha tesoureira, né? Essa aqui é a versão antiga do arquivo que não está com todas as assinaturas, mas também com a assinatura do meu governador do distrito. Então, dentro do Interact, a gente leva muito a sério essa questão da transparência financeira, e até a gente brinca que a gente às vezes é mais organizado com questão de finanças do que muito Rotary por aí, muito clube perdido. Então, por exemplo, isso é a nível de distrito, mas aqui no meu distrito a gente tem isso como base. Então, todos os clubes fazem uma prestação de contas no final do ano rotário, até para a gente poder auxiliar caso algum clube tenha uma falta de dinheiro ali, alguma situação que venha acontecer, a gente pode auxiliar eles. Muito bem. Vamos dar a palavra a Denise. Ela quer fazer alguma pergunta, Denise? Legal. Na realidade, eu queria comentar com a Cacá e com o João também, sobre a questão da sucessão de liderança em se tratando de ensino médio, né? Eu participei de um clube de estudos bíblicos na minha época, e qual era o que se procurava fazer lá? A liderança ser sempre um aluno de segundo ano. Eu tive o privilégio de fazer parte por 2 motivos. Porque quando o aluno fosse passar, o de segundo ano fosse o líder, o de terceiro ano, que era o líder anterior, estaria lá para ajudar, para dar todo o apoio. E segundo, porque os alunos de terceiro ano já estão muito atarefados também com o vestibular. Então, procurava-se sempre a liderança ser um aluno de segundo ano, para ele ter o suporte do ex-líder no terceiro ano e também o terceiro ano ficar um pouquinho mais aliviado no sentido da questão do vestibular. Então era só para compartilhar isso, que funcionou, porque é um tempo que passa muito rápido, que os alunos dos 3 anos do ensino, que agora são 4, né, do ensino médio, parece que passam voando, mas há uma sucessão mais, a gente via eficiente, mais tranquila para quem assumiu o cargo, e tranquila com aquele que estava deixando também, porque ele via, porque também tinha uma questão, não era só um cargo, mas era uma missão. A pessoa de estudo bíblico, ela vê isso como uma missão, né, de pregar a palavra, de compartilhar a palavra ali. Então, ela tem a preocupação de deixar o sucessor, né, preparado, né? Então, é sugerir que olhe com os olhos que a gente pensa assim, o terceiro ano é mais maduro. Mas, em compensação, a sucessão ocorre de uma forma mais pacífica e com o aluno de segundo ano e o de terceiro estando acompanhando aquilo ali, sabe? É só isso, só para dizer. Aproveitar e complementar, obrigado pela palavra, companheira. Sim. A gente no Interact, no geral, a gente tenta muito fazer essa questão de sucessão, de ter continuidade, porque uma gestão sem continuidade, ela não anda, né? A gente sabe muito disso. Tanto que é sempre uma piada que eu faço, que Rotary é a única entidade que muda de diretoria todo ano e ainda continua dando certo. Por exemplo, a nível de país, na Interact Brasil, a gente coopera, por exemplo, o presidente atual coopera com o presidente eleito, a gente trabalha junto, faz com que a coisa ande, para que no ano daquele presidente eleito ser o presidente titular, esse presidente já tenha uma expertise maior de como fazer projetos e como organizar as coisas. Né? Tem vamos dizer, uma trilha teológica que eu gosto muito, que é de Teresa de Lisieux, para os católicos, Santa Teresinha do Menino Jesus, que é o Caminho da Pequena Via. A minha antiga escola era um colégio católico com o nome de Santa Teresinha, e eu acabei
porventura do destino, acabando tendo acesso a um livro chamado História de uma Alma, que é dela, inclusive, que fala sobre essa doutrina da pequena via, que tudo que a gente faz com amor, mesmo que mais pequeno que seja, tem um grande impacto para onde a gente está inserido. Então, essa questão da continuidade, ela concordo com a companheira, fazer esse acompanhamento em geral. Isso é muito relativo para distrito, né, de distrito em distrito. Isso, até nível de clube mesmo. Mas eu acho muito prudente fazer isso, a gente poder ter essa caminhada conjunta. Eu sempre digo que às vezes tem, obviamente, isso eu já deixo claro para vocês, a gente vai ter questão de ego dentro do Interact, porque é justo na época da adolescência. Às vezes um bom dia meio de cara feia já vira o motivo da discórdia. Eu sei disso porque eu tenho um grande problema que eu não sorrio muito. Eu tenho uma cara mais fechada. Por exemplo, nos eventos de Rotary, qualquer evento, quando eu tô caminhando, eu ando com essa cara assim. Então acaba que os companheiros acham que eu tô de cara feia, ou que eu tô porque assim, por exemplo, nas mensagens do WhatsApp, isso até é um comparativo que eu faço com a Júlia, que era presidente da Interact Brasil no ano passado. A Júlia manda no WhatsApp: bom dia, meus queridos, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu mando bom dia com ponto final. Então assim, é um contraste entre uma pessoa e outra, mas assim, tanto que eu aprendi muito com a Júlia a me soltar um pouco mais no WhatsApp, por exemplo. Essa questão de um aprendizado entre pessoas que faz com que a continuidade ande, né? Às vezes essas brigas de ego impossibilitam da continuidade acontecer. Isso não só no Interact, a gente sabe que no Rotary tem muito disso. Mas creio que fazer essa sinergia de ideias, essa sinapse geral entre esses interatianos mais velhos e mais novos auxilia muito na continuidade. É uma ótima colocação, companheiro. Muito bom. Na realidade, só acrescentar uma coisa, que na realidade a gente vê que geralmente aqueles que querem ser líderes não são os melhores líderes. E às vezes os líderes, aquele que está na liderança, ele detecta um que vai ser o seu sucessor, que tem condições, e ele às vezes se sente tímido. Então ter essa sucessão, porque assim, não, eu vou estar ao seu lado, eu vou estar te apoiando, né? E no caso de um aluno de segundo grau, muitas vezes ele perde o contato depois, né? Porque já está indo fora daquele contexto. Então, só para ressaltar que foi um apoio muito grande, que a gente ficou surpreso que gente que era tímido e acabou se demonstrando um excelente líder, justamente por esse perfil do líder anterior, dizer, eu estou por aqui, eu vou estar como se fosse um emérito, né? Como se fosse E isso foi muito bacana, e porque o objetivo maior de tudo era que aquela organização continuasse, ainda que todos os líderes fossem embora, né? Que ela continuasse fazendo discípulos, né? Como diria. É isso. Mas isso é verdade, porque eu fui surpreendido assim do nada. Foi feito o convite para mim poder participar e foi uma surpresa muito grande, porque eu fui presidente do meu Interact e já era muito bom estar naquela posição de tomar a frente do Interact, de gerenciar o Interact. E aí a conselheira chega: olha, você quer sair daí? Aí eu falei: o que é isso? Aí no outro dia eu tô me vendo no grupo dos RDIs. Aí eles começaram a falar CEDIC, COMIC, formulário, bater meta. Aí eu falei: o que é isso? Aí no outro dia já tinha seminário de treinamento. Ainda falta concluir. Vai sair esse treinamento, não vai? Vai sair. Então ainda tô meio perdido assim, meio nas nuvens, mas ainda vou me achar até outubro, porque outubro tem COMIC. Inclusive, já aproveitar e anunciar agora, nesse próximo final de semana, no dia 27, a gente vai ter o treinamento nacional para equipes distritais, RDIs e conselho diretor distrital. Então, a gente vai fazer um treinamento em geral para auxiliar todo mundo nessa. Vai sair o post agora à noite, no Insta da Interact Brasil. Ok, muito bem. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Pelo visto, estou vendo aqui. Eu acredito que não. Já também pelo adiantado da hora. Eu gostaria de agradecer demais ao João Vitor, ao Yuri, e um agradecimento muito especial também à Cacá, que foi quem nos indicou
para a gente contatá-los e dar essa palestra para a gente. Eu queria só dizer que para a gente foi muito importante, porque primeiro nós estamos criando o Interact lá no Cedilan. E outra coisa importante, que nosso clube, o Brasília Centenário, mais da metade dos nossos associados, dos nossos companheiros, tem menos de 3 anos de casa. Temos aqui no grupo pessoas, o governador não está, mas nós temos um sócio fundador, que é o governador Adriano, que não está aqui hoje, e temos também a Edileide, que é uma companheira nossa já de muito longa data, e que foi inclusive chamada no evento de Rainha do Hila, né? Mas a maior parte de nós, eu inclusive, tenho menos de 3 anos de casa, e é muito importante para a gente ouvir pessoas mais jovens, e eu dou parabéns para vocês por serem pessoas tão jovens e tão centradas e tão imbuídas de espírito humanitário, né? É claro que eu já tenho mais idade, mas eu fui obrigado a acompanhar algumas gerações, porque eu tive que me reinventar algumas vezes, porque eu tenho um filho millennial, tenho uma filha da geração Y e uma filha da geração Z. Só não tenho filhos mais novos, porque afinal eu não sou nenhum Charles Chaplin, que teve filho com 75 anos de idade, né? Mas pelo menos já aprendi que para algumas companheiras eu não posso mandar um coraçãozinho vermelho, tem que mandar um coraçãozinho amarelo. Isso tudo é coisa de aprendizado com minhas filhas e com as amiguinhas delas, né? Tá bom? Eu queria então agradecer e parabenizar vocês pelas falas. Eu preparei um certificado para o João Vitor, com quem eu tive mais contato. Eu vou ter que preparar um para o Yuri também. Eu vou mandar, Yuri. Amanhã eu preparo um e mando. Deixa eu só mostrar aqui, tentar compartilhar. Tá aparecendo? Tá, né? Um certificado de agradecimento do Rotary Club de Brasília Centenário ao João Vitor Biasotto Fabrício, pelas proveitosas informações a nós transmitidas através da palestra Interact e Juventude em Rotary, Brasília, 21 de julho de 2025, Milton Akashi. Ok? Então, muito obrigado a todos, e convido quem puder. Próxima semana nós temos mais uma reunião. A próxima semana, na verdade, vai ser um companheirismo aqui em Brasília. Imagino que quem estiver por aqui, a gente pode compartilhar isso também. Quando estiver aí por Brasília, com certeza eu visitarei o clube de vocês. Muito bom. Muito obrigado mais uma vez. Se quiser dar umas últimas palavras, tá tudo aberto com vocês aí. Pode ser. Gabriele. Então. Oi? Não, é que a Gabriele apareceu agora. A imagem dela. Eu tava escutando aqui tudo. Ela tava sem imagem só, mas ela tava aí um tempão já. Não é verdade? Eu já tava escutando tudo. Eu só vou mandar um beijo pra Cacá, pro seu Mito e pra Fátima. Beijo, gente. Legal, muito bom. Então, só aproveitar e agradecer a oportunidade. Sempre é um prazer falar sobre Rotary e sobre juventude dentro da nossa instituição, para companheiros tão empenhados. Fico muito feliz de ter cada um de vocês aqui, e sempre contem com a Interact Brasil. Eu vou deixar meu contato aqui no chat, também o Milton depois pode repassar para vocês. No WhatsApp eu não respondo tanto na hora, porque por média, assim, por dia são mais de 300 mensagens, mas a gente sempre encontra um tempinho para responder. Então, que necessitarem, a gente tá por aí. Ok. Muito obrigado a todos, então. Boa noite a todos. E até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Ok? Tchau, Muito tchau, obrigado. pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite, parabéns.
Boa noite ao pessoal que de tão longe entrou no nosso chat, que nem a Boa Denise, noite a todos. a Sueli, lá de Goiânia, e mais gente de tão longe que está participando aí com a gente. Muito Um obrigado. abraço para Araguaína. Obrigado, boa noite para todos. Boa noite. Boa noite. Boa Muito obrigado. noite. Boa noite para todos. Tchau, tchau. Então ele é bem amplo, é muito bonito. Obrigada, Edileide, pelo convite. O palco, né? O palco ali tudo. A Rainha do Rila, gostei do título, viu? E tem 2 entradas. Vou comentar com Selma. Faz jus, faz jus.